Sou a professora Fabrícia Quintanilha, cumprimento vocês alunos. Estarei falando sobre as prescrições no pré-natal. É de suma importância a avaliação da mulher, para proporcionar o conhecimento das condições que permitem, a realização de intervenções que podem melhorar a qualidade da assistência do pré-natal, reduzindo o risco de intercorrências maternas e neonatais. A captação da gestante para o início oportuno do pré-natal é essencial para o diagnóstico precoce de alterações e para a realização de intervenções adequadas sobre condições que tornam vulneráveis a saúde da gestante e da criança. E prescrever medicamentos padronizados para o pré-natal, como sulfato ferroso, ácido fólico, além de medicamentos padronizados para o tratamento das IST, conforme o protocolo de abordagem sindrômica da IST. É de suma importância o enfermeiro ter conhecimento de medicações, de como prescrever, de como escrever, de como informar essa gestante, de como ela vai tomar, aprazar o melhor horário para ela, das possíveis reações adversas, explicar para ela. É importante saber se ela tem intolerância medicamentosa, se ela já fez alguma reação adversa. Então, toda vez que a gente prescrever qualquer medicamento, é de suma importância de estar perguntando. Qualquer informação é de extrema valia. Você já tomou essa medicação? Teve alguma reação? Você já teve alguma reação em alguma medicação? Tal medicação, por exemplo, vou dar um exemplo, o metronidazol. Se a gente prescreve para ela, orientar para ela que ela vai ficar com gosto metálico na boca, que aquilo é um gosto ruim, que pode perdurar por mais de um dia, que é uma reação esperada. Outro medicamento como azitromicina. A azitromicina pode gerar diarreia, então orientar para ela, porque ela pode achar assim, olha, passou um remédio que me dá diarreia, passou um remédio que me deixou com gosto ruim na boca. Então é importante a gente falar como que toma, que é importante tomar na hora correta, que é importante ela tomar todos os dias, principalmente quando a gente fala de gestante. Gestante é muito comum fazer alterações fisiológicas e é importante a gente informar ela de qualquer possível intercorrência. A lei, de 7.498 de /86, que regulamentada pelo decreto, de 8.906 de 87, está em plena vigência constitucional e assim compete privativamente ao enfermeiro a realização da consulta, da prescrição, da evolução de enfermagem. Assim, o enfermeiro poderá continuar o seu pleno exercício profissional, sendo que a prescrição medicamentosa somente é assegurada pela legislação profissional quando fundamentada nos programas de saúde pública ou em rotinas institucionais, mediante protocolos elaborados pela instituição ou pelo Ministério da Saúde, até que se decida sobre o mérito da questão judicial. É de suma importância entender que o enfermeiro pode estar prescrevendo qualquer medicação que está dentro dos protocolos de programas de saúde pública. E aí vale a pena, ele ter esse conhecimento de que cada município, cada instituição, ela regulamenta as suas rotinas próprias. Vou dar um exemplo. Macaé é um município em que o enfermeiro tem autonomia de prescrever as medicações, todas que estão dentro do programa. Existem municípios ao redor que o enfermeiro não tem isso como rotina institucional. Então, é importante aquele profissional que vai trabalhar em cada município, que seja um município que ele nunca trabalhou, que ele não conhece a rotina, que ele entenda, sabendo o que pode, o que não pode, dele estar prescrevendo. Cada município ele traça a sua própria rotina. E a prescrição de medicamentos na gestante, o ácido fólico para gestantes no primeiro trimestre, que é o ácido fólico de 5 mg, tomar um comprimido por dia, assim que diagnosticada a gravidez, até 14 semanas de gestação. E o sulfato ferroso, de 60 mg por dia, quando a hemoglobina é maior que 11.
quando a gestante apresenta náuseas e vômitos, o medicamento, dentre os tratamentos mais recentes, é a piridoxina, que é a vitamina B6, né? Que parece ser a mais efetiva na redução da intensidade da náusea e podem ser utilizados de forma segura. E existem os antieméticos, que é o metoclopramida, né, que é 10 miligramas, 3 vezes ao dia. Tem o bromopida, que é o de 10 miligramas, 2 a 3 vezes ao dia. O demiralato, que é 50 miligramas, de 3 a 4 vezes ao dia. O antihistamínico, né, que é a prometazina, que é de 3 a 4 vezes ao dia. Meclozina, 25 a 50 miligramas, de 3 a 4 vezes ao dia. O piridoxina, que é a vitamina B6, que eu já falei, que é de 2 a 3 vezes ao dia. E a administração de gengibre em cápsula, né, 4 vezes ao dia, também tem se mostrado eficiente para reduzir náuseas e vômitos. Então, perante os sintomas de náusea e vômito, existem essas medicações que podem ser prescritas. Em relação à pirose, né, o medicamento, no caso mais grave, a utilização é o hidróxido de alumínio, né, de 230 miligramas, ou de magnésio, que são 2 a 4 comprimidos mastigáveis após as refeições, isolados ou combinados. E o bloqueador de H2, que é o ranitidina, 150 miligramas, 1 a 2 vezes ao dia, também pode ser prescrito. Se não houver melhora de inibidor da bomba de prótons, né, existe o omeprazol, que é de 20 miligramas, 1 vez ao dia. Também podem ser utilizados. Em relação à constipação, queixa comum da gestante durante o pré-natal, e deve ser a lentificação do trânsito intestinal própria desse período, e orientar quanto ao aumento da ingestão de líquidos, suplementação dietética com fibras vegetais, fazer caminhadas leves, não havendo contraindicação. Se não houver resposta à suplementação com fibras, pode ser utilizado dimeticona de 40 miligramas, de 2 a 3 vezes ao dia, para gase, e ocina, 10 miligramas, 3 vezes ao dia, e para cólicas ou supositório de glicerina. Em relação à cefaleia, que é uma queixa muito comum de gestante, principalmente por conta da elevação de hormônio. Diante dos relatos de dores de cabeça, o profissional deve afastar as hipóteses de hipertensão e pré-eclâmpsia e avaliar sempre sinais de cefaleia secundária, sintomas antes da gravidez. Né? Tá perguntando, você já tinha cefaleia antes? Ou começou a apresentar assim que você descobriu a gravidez? Se tem um diagnóstico prévio de enxaqueca, o uso de medicamentos, né? Que ela já estava acostumada a usar, e ver o que ela usa. E orientar o repouso, possibilitar que a gestante exponha suas tensões. Se dor recorrente, orientar sobre sinais de alerta. Considerar o uso de analgésicos comuns, como o paracetamol, de 500 a 750 miligramas, 4 vezes ao dia. Quando a gente pensa em dosagem, né, da hemoglobina, né, que prescrição a gente faz em relação quando a mulher, né, apresenta uma anemia, né? O que é importante? Avaliar esse exame, interpretar, e aí o que tem que se fazer como tratamento? Se tem uma hemoglobina entre 8 e 11, é uma anemia leve a moderada. Tratar com 120 a 200 miligramas de ferro, 1 hora antes das refeições, 2 comprimidos antes do café, 2 comprimidos antes do almoço e 1 comprimido antes do jantar, de preferência com suco de fruta cítrica. O sulfato ferroso, 1 comprimido de 200 miligramas de ferro, igual a 40 miligramas de ferro elementar. Se está a hemoglobina menor que 8, né, tem um diagnóstico, uma anemia grave, encaminhar o pré-natal de alto risco. Identificou, avaliou, mesmo que ela já esteja fazendo o medicamento, porque assim, quando a gente pede a primeira rotina laboratorial, a gente já vê, a hemoglobina, né, veio maior que 11, ok, ausência de anemia. Se tem menor, e aí a gente começa a avaliar, ela aumenta essa suplementação de ferro, se não melhora, tem que encaminhar ela para o alto risco. Tratamento da infecção do trato urinário ou bacteriúria assintomática em gestantes. A infecção do trato urinário, né, é uma das patologias mais comuns da gravidez e a evolução pode ser desfavorável, ocorrendo rotura prematura das membranas ovulares, trabalho de parto prematuro. Então, é de suma importância de estar identificando sintoma e avaliando esse laboratório, né?
E aí existem os medicamentos que são mais comuns utilizados, que é a nitrofurantoína, amoxicilina, cefalexina, amoxicilina mais clavulanato e sulfa mais trimetropina. E aí tem a posologia de como ele, né, a apresentação dele e da forma como que ele, quantos dias que ele faz de tratamento. Quando a gente fala do antibiótico, por isso que é importante estarmos fazendo o teste de sensibilidade do antibiótico, para ver qual o antibiótico é efetivo, que se pode fazer, qual que deve fazer, porque senão a gente acaba usando um antibiótico de forma não direcionada. Esses são referentes ao principalmente mais comuns utilizados para a infecção do trato urinário. E aí a gente tem um sinal e sintoma que é muito recorrente na gestação, que é a queixa do corrimento vaginal, a dispareunia e disúria. E aí quando a gente pensa em corrimento vaginal, a gente tem que avaliar a clínica dela para ver qual é o tipo de prescrição que vai ser feita, né? E aí a gente pensa na candidíase vulvovaginal quando ela apresenta os sintomas: secreção vaginal branca, grumosa, aderida à parede vaginal e ao colo do útero, sem odor. Ou se não, tem um prurido vaginal intenso, edema de vulva, hiperemia de mucosa, dispareunia superficial. E o exame, né? Se disponível, os seguintes exames pode realizar com apoio diagnóstico, né? Porque é o do pH vaginal e na microscopia fresca. Presença de hifas, esporos, levedura e o tratamento, né? O que seria como prescrição? Orientar para o uso de roupas íntimas de algodão, evitar calças apertadas e retirar roupas íntimas para dormir. E aí existe o miconazol, que é o creme, né? Que usa à noite, ao deitar, 7 noites ao deitar. É importante a gente orientar também para ela não ter relação sexual nesse período. Ela pode estar também usando nistatina por 14 noites ao deitar. O clotrinazol creme, que é um aplicador, né? Em gestão de tratamento oral não está indicado. O tratamento das parcerias sexuais também não está recomendado. Mas aqui está colocando que não se usa, né? Que é o tratamento oral, que é muito comum, que é o fluconazol para gestante. Mas não é uma coisa que nunca pode estar usando, mas ele tem uma cautela para ser usado. A vaginose bacteriana também, que é muito comum, né? Que é a Gardnerella, mobiluncos, bacterióide, micoplasma. É uma secreção vaginal acidentada ou é cremosa, com odor fétido, mais acentuada após o coito e durante o período menstrual, né? Sem sintomas inflamatórios, né? Se disponível, os seguintes exames podem ser realizados, né? É o pH, né? E aí a gente vê se tem uma liberação de odor fétido, né? O tratamento é o metronidazol, de 250 miligramas, que são 2 cápsulas a cada 12 horas por 7 dias, ou clindamicina, 300 miligramas via oral a cada 12 horas, ou por 7 dias, ou via vaginal, que é o metronidazol gel, que aí vai usar durante 5 noites. O tratamento das parcerias sexuais não está recomendado também. E tricomonise, né? Trichomonas vaginalis, que é uma secreção vaginal amarelada, esverdeada, bolhosa e fétida. Ela apresenta outros sintomas como prurido intenso, edema de vulva, dispareunia, colo com petex e uma framboesa. Menos frequente a disúria, né? Se disponíveis, os exames podem ser realizados com o apoio do diagnóstico, é o exame afresco, que é a presença do protozoário móvel, leucócitos abundantes, né? E o teste de aminas negativo ou fracamente positivo. E a orientação de tratamento é metronidazol, que são 8 comprimidos, né? De 250, ou você pode fazer dose única, que é de 2 gramas, ou senão você pode estar fazendo 2 comprimidos 2 vezes ao dia por 7 dias, e todos os pacientes devem ser tratados com dose única, que é o metronidazol 2 gramas, né? Porque ele geralmente tem uma apresentação aqui dentro do município de Macaé de 250 miligramas. A gonorreia, né, que é a queixa mais frequente, que é o corrimento vaginal, sangramento intermenstrual, né, ou pós o coito, dispareunia e disúria. A mulher, né, grávida não vai apresentar esse corrimento intermenstrual. A neisseria, né, que é o achado do exame físico, sangramento ao toque, espátula ou suave, material mucopurulento no orifício externo do colo e dor à mobilização do colo uterino. E o exame para o diagnóstico da cervicite de gonocócica
proceder à cultura do meio seletivo a partir de amostras endocervicais e uretrais, né? A primeira escolha é a ceftriaxona, 500 mg, dose única, intramuscular. Segunda escolha espectinomicina, de 2 gramas, intramuscular, dose única, ou ampicilina, 2 a 3 gramas, mais probenecida de 1 grama, via oral, dose única, ou cefexina, 400 mg, via oral, dose única, e todos os parceiros dos últimos 60 dias devem ser tratados com dose única. Tratamentos combinados de clamídia e gonorreia em todos os casos. Clamídia, a queixa mais frequente do corrimento vaginal, sangramento intermenstrual ou pós-coito, dispareunias e disúria, achados dos exames físicos, sangramento ao toque da espátula ou suave material purulento no orifício externo do colo e dor à mobilização do colo uterino. O exame, o diagnóstico laboratorial de cervicite causada por tracomatis deve ser feito, clamídia, né, tracomatis, deve ser feito por biologia molecular ou cultura, né. A primeira escolha é a azitromicina, 500 mg, que são 2 comprimidos, na verdade é 1 grama, né? Dose única. Segunda escolha é a amoxicilina ou eritromicina, esterato, né? Que é de 500 mg via oral, cada 12 horas por 14 dias. E todos os parceiros dos últimos 60 dias devem ser tratados em dose única. Tratamento combinado de clamídia e gonorreia em todos os casos. Aqui eu trago para vocês o resumo do esquema terapêutico das gestantes com sífilis. Sífilis é uma das doenças infecto-contagiosas em gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente. A sífilis pode ser transmitida para o feto na transmissão vertical, mais frequentemente é intraútero, embora a transmissão também pode ocorrer na passagem do feto pelo canal de parto, né? A sífilis recente, com menos de 1 ano de evolução, né? A sífilis primária, secundária e latente. O esquema terapêutico é penicilina G-bezantina, 2,4 milhões intramuscular, dose única, né? Que a gente tem que prescrever 1,2 milhões em cada glúteo. É de suma importância. A gente está perguntando se essa gestante já tomou penicilina alguma vez, se ela teve alguma reação. É muito importante, porque o tratamento é esse, a gente sabe que é dolorido, ela tem que ser persistente e tem que ser tratada o mais precocemente possível. A sífilis tardia, com mais de 1 ano de evolução, a sífilis latente tardia ou latente com duração ignorada e sífilis terciária. Aí o tratamento é penicilina G-bezantina, 2,4 milhões UI intramuscular semanal por 3 semanas consecutivas. Então, dose total 7,200. Então, como é? Cada semana ela vai tomar 2,4 milhões. Então, 1,2 em cada glúteo, cada vez. Então, ela vai tomar 2 numa semana, 2 na segunda semana e 2 na terceira. Total 7,200. E a neurosífilis, né? Que é o tratamento em ambiente hospitalar, a penicilina que é cristalina, 18 a 24 milhões UI por dia, IV, e administrada em dose de 3 a 4 milhões de UI a cada 4 horas ou por infusão contínua por 14 dias. Critérios para rastreamento da gestante com sífilis. Na redução, isso é muito importante, porque a gente faz o exame, deu positivo. E aí a gente tem que avaliar a redução desse título, né? Não redução do título em 2 diluições no intervalo de 6 meses. Só que gestante a gente tem que monitorar, porque a gestação tem 9 meses, a gente não pode esperar 6 meses. Ela fez o primeiro exame, daqui a 3 meses não houve redução, a gente retrata, né? Sífilis primária, secundária e sífilis latente recente, ou 12 meses de sífilis tardia, após o tratamento adequado. É um exemplo. 1 para 32. Se ela desceu 1 para 8, ou de 1,128, 1 para 132, foi tratado. Ou se o aumento da titulação em 2 diluições, por exemplo, 1,16 para 1,64, ou de 1 para 4 para 1,16, em qual momento do segmento. Ou persistência ou recorrência de sinais e sintomas de sífilis em qualquer momento do segmento. Outra coisa que é de suma importância, a mulher, a gestante, né, ou
parceiro, a parceira que é alérgica à penicilina. E aí existe a dessensibilização. As gestantes com diagnóstico de sífilis, alérgica à penicilina, né, devem ser encaminhadas a um serviço terciário para que sejam dessensibilizadas e posteriormente tratadas em ambiente hospitalar. No entanto, a impossibilidade de realizar a dessensibilização à gestante poderá ser tratada em ambiente ambulatorial ou atenção primária de saúde, com ceftriaxone, IVU intramuscular em dose única diária de 8 a 10 dias, ou esterato de eritromicina 500 mg por via oral de 6 em 6 horas durante 15 dias para sífilis recente ou durante 30 dias para sífilis tardia. Tratamento para toxoplasmose na gestação. Toxoplasmose, né, o diagnóstico é laboratorial a partir dos anticorpos de IgG-IgM para a toxoplasmose. O IgM torna-se positivo de 5 a 14 dias após a infecção. Então, o tratamento para a toxoplasmose menor que 18 semanas é esperamicina, de 500 mg, 2 comprimidos de 8 em 8 via oral até o fim da gestação. Se ela está com mais de 18 semanas, pirimetamina, comprimido de 25 mg, um comprimido de 12 em 12 por via oral, e sulfadiazina, 500 mg, 2 comprimidos de 8 em 8 horas, ou um comprimido de 12 em 12, e o ácido folínico, né, que é de 15 mg, que é um comprimido por dia até a primeira semana após o término da pirimetamina. Algumas referências que eu trago para vocês. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês e me ponho à disposição para qualquer dúvida. As prescrições são de ampla responsabilidade e comprometimento do enfermeiro. Ele precisa ter um entendimento em que momento. Então, assim, é de suma importância ele saber interpretar um exame laboratorial alterado, encaminhar. Se ele não souber, né, ele tem que procurar uma ajuda para poder ter um entendimento melhor e compreender. É de muita importância os estudos. É muito importante a gente ter conhecimento, né? E quando a gente fala de prescrição, da forma como a gente registra, né, orienta essa gestante, também é de muita responsabilidade. Uma leitura, uma letra legível, bem explicada, colocar tudo muito bem escrito. É muito importante fazer essa prescrição de forma correta.